Muito bom dia. O meu nome é Antónia Távora e sou coordenadora de formação da Tecminho. Para quem não nos conhece, a Tecminho, Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que, enquanto estrutura de interface da Universidade do Minho, tem como missão a valorização e a transferência de conhecimento para o tecido empresarial e demais atores económicos e sociais. O nosso objetivo é contribuir assim para a inovação, para o empreendedorismo e para o desenvolvimento de competências das organizações e das pessoas. Uma das linhas de intervenção da Tecminho, temos várias, mas uma delas foca-se na questão da formação contínua. E é neste contexto que este webinar se insere. Um webinar aberto, gratuito, para todos que queiram aprender sobre este tema que é a inteligência artificial. Efetivamente, a inteligência artificial já não é um tema tecnológico do futuro, mas sim uma decisão estratégica do presente. Neste webinar será apresentada uma abordagem prática à inteligência artificial aplicada à gestão, explorando onde faz sentido usar IA, como apoiar a tomada de decisão e que impactos esperar no negócio e também os riscos a considerar. O nosso formador convidado de hoje, o Dr. Bruno Silva, é mentor, consultor e formador sénior, com mais de 17 anos de experiência em formação profissional e executiva, especializado nas áreas de inteligência artificial para a gestão, inovação, marketing e estratégia empresarial. É licenciada em gestão pela Universidade do Minho, possui formação avançada em marketing e inovação, incluindo mestrado em marketing digital e frequência de doutoramento em comunicação. No domínio da inteligência artificial, destaca-se pela concepção e dinamização de cursos como a inteligência artificial para a gestão, que hoje é aqui o mote deste webinar, inteligência artificial no ambiente de trabalho, focados na aplicação prática da IA à tomada de decisão, otimização de processos, apoio à gestão comercial, marketing, produtividade e competitividade organizacional. Portanto, o Dr. Bruno Silva é aqui o profissional altamente qualificado e experiente nas matérias que serão hoje abordadas, pelo que me resta desejar a todos que tirem o máximo proveito do que o mesmo tem para vos oferecer. Como disse inicialmente, este webinar está a ser gravado e, portanto, será enviado para todos os inscritos via e-mail. Questões que queiram colocar, temos aqui o nosso espaço de chat, as câmaras e os áudios estão desligados, mas poderão partilhar as vossas questões, opiniões, comentários através desta aplicação, do chat. Portanto, Bruno, passo-lhe a palavra e bom webinar. Bom dia a todos. Agradeço, António, a apresentação e o desafio, o convite para ministrar este webinar hoje sobre inteligência artificial aplicada à gestão. Nós vamos ter aqui em cerca de 60 minutos uma apresentação breve com alguns tópicos iniciais, introdutórios, estratégicos sobre esta temática. Como a Antónia disse muito bem, na parte final existirá sempre ali um período de perguntas e respostas, que eu irei reservar alguns minutos para isso. No entanto, mesmo quando estou a partilhar, se verificar que faz sentido, eu quando estiver a partilhar daqui a pouco a apresentação, vou ter acesso ao chat e se verificar algumas questões, conseguir percebê-las e achar que é pertinente no momento responder às questões, poderei fazê-lo. No entanto, no final, mesmo que existam algumas questões por responder, tentarei também recapitular aquilo que já foi respondido ou não, e então aproveitar esse momento final também para ver aqui alguma interação. De facto, como foi explicado, este formato de reunião em Zoom é em formato webinar, o que coloca aqui algumas limitações em termos de participação de áudio e de vídeo. No entanto, através do chat há sempre a possibilidade de poderem fazer questões e todos nós aqui que estamos como anfitriões aqui da reunião, teremos acesso a essas questões. Vocês não vão ver as questões colocadas pelos vossos colegas, mas nós temos acesso aqui a todo o histórico de mensagens e, como tal, tentarei, na medida possível, poder responder a elas. Bem, eu então agora vou passar aqui para a fase de apresentação da, aqui dos conteúdos, da temática que nos traz hoje aqui. A temática de hoje está ligada. Antes de mais, peço desculpa, estava aqui a partilhar a janela errada, porque depois nós temos aqui um curso que depois vai avançar aqui a umas semanas, uh, mas agora sim vou partilhar a apresentação que eu presumo que vocês já estejam a visualizar. Vou só aproveitar aqui para colocar em tela cheia
E agora sim, poderei avançar com esta apresentação do webinar, que, acima de tudo, terá, como eu disse, um objetivo de cerca de 60 minutos, ou seja, irá terminar por volta do meio-dia, onde aqui, como foi dito e muito bem, o objetivo é, neste período, abordar aqui algumas ideias-chave sobre aquele que é o impacto real da inteligência artificial na gestão atual das organizações, sejam elas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, seja para empresas, IPSS, ONGs ou outro contexto. Qualquer organização hoje em dia deve tentar utilizar a inteligência artificial na forma como as operações, como a comunicação, como todo o tipo de processos internos são desenvolvidos. Depois, há alguns casos, alguns exemplos de áreas onde algumas das organizações não têm vindo a intervir, já estão a tentar implementar a transformação digital em diferentes áreas, em diferentes esferas, em diferentes departamentos, e depois também aqui alertar para alguns riscos, para alguns desafios e alguns cuidados a ter em termos de segurança de informação, porque, de facto, esta é hoje em dia a temática do momento. Muitas pessoas tentam testar imediatamente todo tipo de ferramenta e todo tipo de processamentos de transformação digital ao nível de inteligência artificial, mas também é preciso ter algum cuidado, porque, enfim, há questões de segurança, há questões de acesso a dados, há agora agentes autónomos que podem ter acesso a métodos de pagamento, como já aconteceu, e começarem a fazer pagamentos indevidos, por exemplo, e transferências indevidas, e então há aqui algumas temáticas também é importante falar aqui relativamente aos riscos, aos desafios da segurança. O meu nome, como foi referido, é Bruno Silva. Eu tenho atuado nos últimos anos em diferentes contextos, muita intervenção em empresas, já foram mais de 100, 150 empresas intervencionadas em formato intra, ou seja, intervenções dentro das próprias organizações, sendo que as temáticas principais, a inovação, o marketing digital, a gestão comercial e marketing, e depois também projetos de investimento e agora a inteligência artificial, têm sido relevantes. Sendo que, quando falamos de transição digital, aqui a mudança que existe é que antigamente falava-se muito de marketing digital, do ponto de vista de comunicação interna ou externa, mas a inteligência artificial também é um tipo de transformação digital, sendo que, aliás, a inteligência artificial já existia há muitos anos. Aquilo que nós temos hoje em dia, novidade, é o facto de termos chats onde nós podemos interagir com inteligências artificiais, por exemplo, o algoritmo das redes sociais, ou o algoritmo das lojas online como a Amazon, já eram alimentadas por inteligência artificial, mas a grande novidade é que hoje em dia essa tecnologia está acessível a qualquer pessoa que aceda ao ChatGPT, ao Gemini ou a outra plataforma de género. Em termos de capacitação para a IA, eu intervenho em diferentes domínios, sendo que, obviamente, a minha formação de base é a área da gestão. O modelo tem aqui uma intervenção transversal nas organizações. Nos últimos anos, senti que, de facto, existia uma maior predisposição para as empresas apostarem no marketing digital. Claramente, essa era a palavra-chave de todas as áreas onde as empresas mais me solicitavam algum tipo de capacitação, fosse em termos de consultoria, mentoria ou até de formação. Ultimamente, noto que, e felizmente que assim acontece, noto que de facto a inteligência artificial começa a ser a palavra-chave que está na mente dos decisores, dos líderes, dos empresários ou até de líderes de organizações sem fins lucrativos. E bem, porque de facto hoje a grande questão é que nós podemos ter organizações muito semelhantes, com os processos, enfim, analógicos e em formato tradicional a operar normalmente, mas a grande questão que se coloca aqui, em termos competitivos, umas organizações em relação às outras, até podem atuar mais ou menos nos mesmos setores de atividade, até podem ter mais ou menos os mesmos recursos e os mesmos mercados geográficos ou segmento, ou em termos de segmentação, em termos de atuação, mas a grande questão que se vai colocar aqui, e já agora também para os profissionais, é a forma como esta tecnologia é adotada, e já agora fala-se muito de que a IA pode despedir pessoas, pode eliminar empresas. A realidade é que há estudos, ainda nos últimos meses têm dado muitas informações o estudo do World Economic Forum, relativamente ao Future Jobs, ou seja, um estudo de 280 páginas, em que é dito claramente que a nível mundial vai ser criado mais emprego do que destruído. Ok? São boas notícias. Ou seja, vão ser criados cerca de 160 milhões de empregos a nível mundial e vão ser destruídos cerca de 90 milhões. Há um saldo positivo.
O que acontece, é a estatística mais relevante que aparece nestes estudos que eu tenho tido acesso, é que mais de 50% das funções vão ter que ser requalificadas ou as próprias funções vão ter que ser diferentes dentro da organização. Posso dizer que ainda recentemente terminei uma formação intra, uma semana mais ou menos, uma formação cerca de um mês e tal, numa das principais grupos empresariais a nível nacional na área da comércio de automóveis, enfim, de stands de automóveis e não só. E em duas turmas de formação, capacitação ao nível do emprego mais digital para a transformação digital, tinha lá formandos, por exemplo, da empresa de tecnologia do grupo, que, por exemplo, deram um exemplo de que uma das funções, ou um departamento que tinha 15 pessoas, essas 15 pessoas tiveram que mudar de posto de trabalho, não foram despedidas, foram realocadas a outras funções, mas esse departamento de 15 pessoas foi completamente distinto porque essas pessoas limitavam-se a fazer trabalho de transformar a informação em Excel para o sistema e vice-versa, e do Word para os sistemas informáticos e vice-versa, ou seja, só faziam um trabalho manual de transformação da informação de um lado para o outro, uma plataforma para a outra. Isso foi tudo automatizado com IA e essas pessoas ficaram sem aquela função. Continuam no grupo, mas de um momento para o outro, em poucos meses, 15 pessoas deixaram de trabalhar nas funções que tinham. E isso vai ser constante em várias áreas do conhecimento e do saber. É verdade que há atividades mais manuais que não vão sofrer tanto impacto imediato, indústrias da construção, da agricultura, da saúde, cuidados a jovens, a crianças, a pessoas desfavorecidas e a idosos, a área social, por exemplo, são áreas, e estão identificadas nesses estudos, nessas tendências que eu tenho tido acesso, são áreas que não vão sofrer um impacto tão grande da inteligência artificial nos próximos tempos. No entanto, há de facto um conjunto de atividades profissionais muito vocacionadas para os serviços, para o conhecimento intensivo, que parte das atividades vai ser acelerada por parte da inteligência artificial. Não significa que deixem de existir essas funções, mas parte da atividade que era manual, por exemplo, contabilistas. Os contabilistas vão continuar a existir, mas a introdução dos dados, a reclassificação dos documentos em plataformas online, etc., vai ser mais rápida e vai servir mais, e vai sobrar mais tempo para que, por exemplo, profissionais de contabilidade possam utilizar o tempo livre para, que vai sobrar, para trabalho estratégico de aconselhamento aos seus clientes, de apoio, por exemplo, em projetos de investimento e outro tipo de atividade. Ou seja, eu diria que aquilo que aconteceu na indústria há cerca de 100 anos, com a Revolução Industrial, onde muito do trabalho que era manual passou a ser automatizado, e a realidade é que essas pessoas, e a nível mundial, continuam a existir empregos, houve uma necessidade enorme de qualificação. Nós agora vamos ter, de facto, nos próximos cerca de 5, 10, 15 anos, uma necessidade enorme de qualificação, o que obriga que as pessoas, de facto, tenham que melhorar competências em certas áreas e a inteligência artificial, Big Data, cibersegurança, entre outras temáticas, são elencadas nesses estudos como competências-chave e quase obrigatórias que nós temos que dominar. A inteligência artificial, no geral, é útil para muitas finalidades, sejam elas de trabalho, sejam elas de estudo, ou outro tipo de funcionalidades ou de objetivos que nós possamos implementar, mas aqui o contexto deste desafio foi pensar na inteligência artificial em termos profissionais, para líderes, para organizações, para departamentos, para profissionais que pretendem aumentar a produtividade no ambiente profissional e organizacional. E relativamente aqui a esta questão, aquilo que vai distinguir as organizações do futuro e aquelas que vão continuar a ter sucesso e que vão continuar a aumentar as margens e os seus negócios, é de facto a capacidade de implementar corretamente a inteligência artificial em termos de transformação digital e conseguir com isso poupanças de tempo, porque aqui o grande fator é este, a poupança de tempo que se obtém com a automatização de processos ou com processos mais rápidos em termos de questões, como eu estava a falar aqui, o processamento em segundos, por exemplo, de análise de grandes volumes de dados instantaneamente, é possível perfeitamente. Ainda ontem à noite estava a dar uma formação e um arquiteto estava-me a referir que, por exemplo, para analisar concursos públicos, 700 páginas ele pega na IA e rapidamente consegue perceber os aspectos principais
depois da proposta concluída, consegue fazer o match e a comparação dos dois documentos da proposta com os requisitos de adjudicação e verificar se há ali alguma coisa que esteja a falhar e que não esteja de acordo com a conformidade e com, por exemplo, com o concurso público. Ou seja, aquilo que demoraria horas para andar a manualmente verificar se todos os itens estão corretos e se há ali algum erro, hoje em dia nós conseguimos, de facto, ter um apoio, um auxiliar de investigação e de análise que nos consegue mais rapidamente fazer trabalhos que eram bastante demorados e que exigiam imensa consideração. Depois, além da questão da automatização de análise e de rastreamento de grandes volumes de dados, temos aqui outra área muito importante, que é a descoberta de padrões, de tendências. Aliás, que isso já é utilizado há muitos anos nos CRMs e no marketing digital, onde, por exemplo, o data mining já permite analisar um conjunto de comportamentos que, por exemplo, os consumidores e os clientes têm, analisar grandes volumes de dados e, com isso, por exemplo, fazer um match relativamente àquilo que são oportunidades de negócio e relativamente àquilo que são possibilidades de segmentação. Por exemplo, o Business Intelligence já há muitos anos que analisa, mesmo sem estas IAs hoje em dia que nós temos acesso, já há sistemas de Business Intelligence, Power BI, entre outros, permitem analisar um conjunto de dados, perspectivar tendências estatísticas relativamente a comportamentos de compra, relativamente a segmentações de comunicações personalizadas, entre outras questões. E depois há aqui uma outra questão importantíssima, onde a IA nos pode ajudar, e aliás já começa a ajudar, que é o apoio à decisão e ao pensamento estratégico. É perfeitamente possível pegar num conjunto de informações, aliás, nas formações que eu já tenho ministrado, já foram 5 formações de IA que eu ministrei desde os últimos 5, 6 meses, mais ou menos, um, já consegui demonstrar que eu posso pegar, por exemplo, num documento de 700 páginas do Orçamento de Estado, aquilo que era a previsão, aquilo que é a execução real e conseguir em poucos segundos perceber onde é que estão a acontecer os desvios, quais os indicadores que estão a funcionar melhor, quais as medidas a adotar se eu quiser melhorar, por exemplo, o déficit em 0,5%, sem mexer na despesa ou só mexendo na receita, ou fazendo um mix 50-50, ou seja, é muito fácil fazer análise de cenários com imensidão de informação, comparação de ficheiros. É verdade que as contas gratuitas do ChatGPT, do Gemini, têm mais limitações. Essa é, de facto, uma das realidades, mas eu, por exemplo, a título individual e profissional, já utilizo há algum tempo o ChatGPT Plus e o Gemini Pro e consigo ter acesso a um conjunto de capacidade de processamento brutal em termos de análise de diferentes ficheiros ao mesmo tempo, ou seja, de comparação de informação relativamente a diferentes documentos. É verdade que o gratuito permite alguma capacidade de processamento e até de geração de imagens e de análise de textos, mas depois uma das decisões estratégicas que um profissional, uma organização tem que fazer é em que medida é que para certas funções, para certos processos, faz sentido subscrever determinado tipo de ferramentas ou não. Nunca se deve começar ao contrário. Nunca se deve pensar, ok, eu vou comprar aqui uma ferramenta, uma licença premium, a pagar US$ 20, o que seja por mês, e agora vou ver o que é que isto faz, com o que é que eu consigo fazer com isto. Não, tem que se pensar ao contrário. Quais são os objetivos estratégicos, em termos profissionais, em termos organizacionais, que nós queremos implementar e depois sim perceber quais são as ferramentas que no momento são as mais adequadas, porque também nesse nível o nível de inovação que está a acontecer e o nível de lançamento de funcionalidades que está a acontecer é um absurdo autêntico. Por exemplo, há uns tempos, há 6 meses, existiam empresas como tem contas do Office que me falavam muito do Copilot. O Copilot está a ser ultrapassado completamente pela OpenAI, que tem o ChatGPT e não só, pela Google, tem o Gemini e não só. O ecossistema da Google é inacreditável. Neste momento tem quase 10 ferramentas de IA para várias funcionalidades e até só o Cloud, que agora ganhou muita visibilidade por ser o Donald Trump, e ainda esta semana está a crescer bastante em termos de subscrições, por causa aí de terem recusado um acordo enfim, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e de facto eles têm vindo a lançar uma série de funcionalidades. De facto, aqui nesta hora nós vamos ter aqui um webinar, depois daqui mais ou menos a 2 ou 3 semanas vai existir uma formação 18 horas que até que me desafio a lançar, e nas formações, seja nessa, seja noutras formações que eu tenho vindo a implementar, eu consigo demonstrar claramente uma série de funcionalidades, uma série de ferramentas
que nós, com o ChatGPT, com o Gemini ou com o Cloud, conseguimos fazer e que enfim, deixam as pessoas um bocado de boca aberta, como é que com poucos segundos e com poucos minutos conseguimos implementar trabalho que antigamente demoraríamos horas, imensas horas, para desenvolver. Relativamente aqui à IA generativa, e já agora, esta IA generativa é exatamente estas IAs mais conhecidas, porque há vários tipos de IA. Relativamente à IA generativa, o que é que muda? Por que é que está-se a tornar tão famosa e tão importante? Antigamente, a tecnologia tinha uma série de limitações. A customização era mais limitada, podia ser feita, mas demorava muito mais tempo e era necessário muita programação para personalizar os sistemas informáticos. Um, a capacidade de raciocínio era mais básica do que a capacidade atual, e já agora, isso depende da capacidade de processamento, os tokens, depende do nível de conta que nós temos nos sistemas de inteligência artificial. E depois também a velocidade de processamento dos dados e de respostas também era mais demorada, e hoje em dia nós conseguimos, com esta IA generativa, ter acesso a um conjunto de informação, sejam eles ficheiros, e-mails, documentos, e aliás eu prefiro muito mais utilizar eu as fontes de informação, em vez de me basear apenas na base de conhecimento das IAs, que muitas vezes nós não sabemos muito bem onde é que ela foi buscar essa informação. Ou seja, eu gosto de trabalhar com referências, com fontes, com documentos, com fontes de internet, etc. E mesmo quando ela me dá respostas em que não tem a fonte, eu tento saber como é que ela chegou lá, porque há aqui um problema, que há também um risco, aliás, adiante já, tá, ia falar mais no fim, que é, há alucinações por parte da IA. O que é estas alucinações? Ela tem capacidade de raciocínio, mas também nos dá, principalmente quando nós não integramos a nossa informação, os nossos documentos e as nossas fontes de informação, ela muitas vezes dá-nos respostas erradas, dá-nos respostas incompletas ou fora do contexto. E nesse sentido, também há boas práticas para a elaboração dos prompts e dos comandos e das perguntas, que isso depois também é informação que costumo explicar devidamente, mas quando nós utilizamos os nossos dados, a nossa documentação, a nossa informação, e atenção depois aos dados anonimizados ou não, atenção aos dados dos clientes ou não, ou seja, há depois aí boas práticas de segurança relativamente à informação que nós colocamos nos sistemas informáticos, mas quando nós conseguimos alimentar a máquina, e atenção que a IA precisa ser educada ao longo do tempo, e quanto mais vocês a vão utilizando, mais ela vai crescendo o vosso histórico e mais rapidamente consegue adaptar as respostas para aquilo que são os vossos objetivos. Mas como eu estava a dizer, esta integração de dados funciona melhor e evita aquilo que são chamadas as alucinações. O que é uma alucinação? É uma resposta errada, sem contexto. Acontece por vezes isso. E eu pergunto, qual é o problema? Porquê é que deste essa resposta? E ela às vezes diz, peço. E eu até corrijo, mas se não será assim, e ela coisa, realmente tens razão. Tinha analisado errado. Não sei se já vos aconteceu a vocês, a mim já me aconteceu algumas vezes. Aliás, eu gosto muito de brincar com a minha IA, gosto das IAs que eu utilizo, gosto de puxar-me bastante por elas e fazer a triangulação de informação para ver até ponto é que ela chega. Há aqui uma pergunta de João Catalão. Há limitações específicas de análise de IA em documentos no formato PDF? Claramente, sem dúvida. Há, de facto, uma limitação enorme, que é o facto de muitos PDFs não estarem no modelo OCR. O que é o OCR? Se vocês colocarem um PDF digitalizado que não tenha o conhecimento dos caracteres, ele aí, obviamente, que não vai dar a informação que não consegue ler. O que é que eu vos recomendo? Já agora, uma dica prática, eu utilizo muito o PDF 24 Tools ou o LabPDF, sendo que neste caso o LabPDF tem limitações no número de páginas. Já tentei fazer o OCR, o reconhecimento óptico digital, de PDFs com mais de 100 páginas, e eu não conseguia fazer isso no LabPDF. No caso do 24 Tools, consegui. O PDF 24 Tools é outro site gratuito, aí consegui fazer mais de 100 páginas. Não fica perfeito, mas mais de 90 e tais por cento dos caracteres são reconhecidos através dessas tecnologias, e depois é uma questão de vocês verem o antes e o depois. Um documento digitalizado em scanner não é lido pela IA, e um documento com OCR depois é compreendido, e a IA de facto consegue-nos responder muito melhor. Já agora essa foi a dúvida de João Catalão, salvo erro. Há limitações específicas de análise IA em documentos do formato PDF? Claramente que sim. Mas relativamente a estas questões de análise de dados, eu costumo dizer que não é só a questão dos PDFs.
Depois, em termos informáticos, em termos de sistemas de informação, já há muitos anos que isso é analisado em CRMs, em Business Intelligence, em RPs, gestão de negócios, em ciência de dados, que aliás são temáticas que têm vindo a investigar nos últimos tempos, há uma máxima que é garbage in, garbage out, ou seja, o lixo em termos de informação que entra no sistema tem que ser corrigido, retificado e excluído do sistema. Porque se nós tivermos informações, isso já acontece no CRM dos clientes, se temos informações desatualizadas, incorretas, depois vai nos dar oportunidades de negócio que aquela pessoa, para a qual aquela pessoa não faz sentido nenhum, e então a equipa comercial está a comunicar com pessoas para quem aquela oportunidade de negócio não faz sentido porque não estava atualizado no perfil. Por exemplo, aquela pessoa não tem carro, não tem smartphone e, como tal, se não tem smartphone, tem um telemóvel tradicional, não faz sentido tentar vender um pacote de dados mais avançados, por exemplo. Não há muitas pessoas com telemóveis antigos, mas estou a dar um exemplo que se a informação não for cruzada no sistema informático, as operadoras de telecomunicações, se calhar, estão a enviar informação automatizada por marketing direto que não está correta, porque na informação do sistema, se calhar até estava lá dito que a pessoa tinha um telemóvel antigo, não tinha um telemóvel smartphone, e como tal, não cruzando a informação, depois a operacionalização enfim, de comunicações personalizadas por marketing direto, em termos de marketing digital, acaba também por falhar. Relativamente depois aqui à questão da criação de textos longos, análise financeira e simulações. Também aqui há uma grande diferença em termos de contas. As gratuitas têm mais limitações. Aliás, se vocês comparam um comparativo, eles dizem claramente isso, que as contas pagas têm mais capacidade de processamento. Depois a grande vantagem é a capacidade de fluidez e de interação. Só que há aqui um risco enorme, que é, e aliás, no digital nota-se muito isso. Muitas pessoas veem o cabeçalho nas redes sociais e aquilo é fake news e muitas vezes gostam, comentam, partilham e nem sequer vão verificar se aquela informação estava correta. E nós, na IA, temos de ter esta capacidade de raciocínio e de pensamento crítico e de pensamento analítico, de verificar e comparar com outras fontes se de facto aquela informação está correta. Um, Ora, pensemos no seguinte: há estudos, e vocês podem investigar isso na internet, que nos diz que 80%, há um risco de 80% de acerto e 20% de alucinação, ou seja, de respostas que não estejam, que estejam incorretas. Pois bem, se eu fizer uma segunda questão, 80% vezes 80% já baixa para 64% a taxa de acerto. E assim sucessivamente. Então, vocês fazem 4 ou 5 questões consecutivas de interação e não validam e não vão verificar se de facto aquilo está correto ou não alimentam a informação que querem que ela analise, aquilo vai correr mal, ok? E então, aliás, há imensos estudos, há imensas empresas que têm tido problemas. Ainda recentemente vi um print screen numa rede social que alguém partilhou no Reddit que a empresa implementou todo o sistema de análise de dados, de business intelligence, tinha lá as dashboards todas, mas depois foram verificar que a IA estava a criar estatísticas e estava a criar dados fictícios e, como tal, a empresa estava a adotar decisões que não faziam sentido, ou seja, que estavam incorretas. É preciso ter muito cuidado com a fiabilidade e com a validação dos dados que são introduzidos na IA. E já agora, se ela vos dá uma resposta sem fontes, ou sem contextualização, ou sem referências, é importante verificar de facto onde é que ela foi buscar essa informação. Depois, relativamente aqui à questão em termos de departamentais, em termos de áreas de intervenção, onde é que são as áreas que eu tenho verificado onde as empresas podem, de facto, adotar mais rapidamente aqui a inteligência artificial para as organizações. Eu tenho detectado que há aqui 4 grandes áreas onde, de facto, as organizações têm vindo a pensar demasiado e muito interessadas na implementação da IA. Recursos humanos e produtividade. Numa empresa, recentemente, tinha a diretora de recursos humanos e eu fiz ali um referencial rápido, até inspirado muito nos modelos de contratação pública, que há uma série de ponderações por competências, por experiência profissional, etc. As empresas não estão habituadas a fazer isso, mas eu consegui em poucos minutos fazer um referencial de competências, quais as competências-chave, qual a pontuação que cada critério teria para determinado cargo específico, ela me solicitou. De imediato, anexaram um conjunto de CVs e, com base nas informações do CV e com base no referencial e na pontuação e nas competências, fazer um match daquilo que são os currículos mais aptos a ir para a entrevista, por exemplo. Em vez de termos que analisar manualmente 50, 100 currículos,
É perfeitamente possível criar, por exemplo, aqui um conjunto, a tal triagem de candidatos através de referenciais de competências e de pontuação por essas competências. Depois, obviamente, que planos de formação personalizados também podem ser desenvolvidos através com o apoio da IA. Aqui a questão de rotatividade, absentismo, análise de mapas de assiduidades, de férias e tudo mais, ou de permanência nas empresas, isso também tudo é análise de dados que pode ser facilmente analisada por IAs. As finanças e apoio à decisão, mapeamento, análise de mapas financeiros e não só, são áreas onde, de facto, as empresas já começam a implementar bastante estas temáticas. As equipas de contabilidade e finanças em várias empresas já começam a implementar estes sistemas, a título, enfim, dentro do departamento e para essas funções. Em termos de operações e produção é mais complexo, ok? Esta área é mais complexa, tem muito a ver com a indústria 4.0 e, e, um, e com, um, e com a integração de máquinas com os sistemas informáticos, ok? Mas se eu tiver máquinas integradas com o sistema informático, que eu consiga monitorizar exatamente ciclos de produção, capacidade de indicadores de qualidade, etc., eu consigo depois extrair para o sistema, integrando isso com uma IA, é mais complexo, já não é um processo que uma pessoa apenas consegue fazer, tem que ser o departamento de engenharia informática ou uma empresa especializada em engenharia informática a fazer essas integrações, mas é perfeitamente possível monitorizar máquinas e com isso ter KPIs relativamente àquilo que são a produção, o tipo de lotes de produção, o tipo de taxas de inconformidade e de qualidade, entre outras questões. E já existem, SmartX, por exemplo, IA, é uma IA que está a implementar sistemas, por exemplo, na Texto, para detectar, através de infravermelhos, quais são o nível de qualidade enfim, dos tecidos e os textos que são produzidos, seja eles malhas ou tecidos, e consegue parar imediatamente uma máquina quando detecta uma anomalia, coisa que um humano, se não o fizer, acaba por, enfim, estragar um rolo inteiro de tecido ou de malha, e como tal já existem tecnologias que estão a ser realizadas. Aquela área onde é mais popular a IA é claramente a área da comunicação, a geração de imagens, a criação de textos, de apoio à publicação em sites, redes sociais. Aliás, sim, mais 50% dos conteúdos que são publicados hoje em dia nas redes sociais, e a área de marketing digital é uma área onde eu trabalho bastante e me interesso bastante por ela. Aliás, neste momento continuo a investigar a área da comunicação digital e da comunicação empresarial, é essa área de investigação académica que eu estou a fazer atualmente. Dentro da área da comunicação digital e marketing digital, mais 50% dos conteúdos gerados na internet já são gerados por IA. E, aliás, isso já está a colocar problemas às redes sociais e já começa a existir bloqueios. O YouTube já começou a denunciar e a eliminar páginas que apenas, enfim, que criavam conteúdos em IA, mas não identificavam como sendo conteúdos em IA. Já agora, um conteúdo em IA tem que ser, segundo as regras mais recentes, tem que ser identificado como sendo conteúdo em IA. Quando há contas que geram milhares ou milhões de subscritores, milhões de visualizações, ganham dinheiro com isso e não identificam os seus vídeos com IA, elas podem ser eliminadas e podem ser excluídas das plataformas. Mas acho que todos nós já, para publicar textos no LinkedIn ou noutras redes sociais, já criámos textos, imagens, posts, ou até para apresentação, ou resumos de reuniões, por exemplo, ou minutos de contrato, entre outras coisas. De facto, a comunicação e a documentação é a área onde a IA tem sido mais popular. Também aí tem que existir alguns cuidados, porque depois nota-se nas redes sociais quando um post já é muito feito por IA, os travessões, os GIFs e essas coisas todas. Em termos de casos reais, que tenho aqui alguns casos reais, análise de giros, é perfeitamente possível que uma empresa, seja ela industrial ou não, possa detectar, por exemplo, uma quebra de produção na linha de produção e que exista depois a análise financeira em que, por exemplo, o aumento do custo de determinado produto deveu-se a este fator ou àquele. Ou seja, tem a ver com a tal automação industrial, a indústria 4.0. Depois, simulação de cenários. A área financeira é muito pródiga nisso. Aliás, eu tenho feito várias simulações, informações neste contexto. Nós podemos simular em planos de negócio, planos financeiros, planos estratégicos, brincar um bocadinho com os KPIs, indicadores-chave de performance, e perceber em que medida a alteração de um indicador-chave de performance vai impactar toda a organização, toda a previsão de vendas ou de estrutura de custos, por exemplo. Depois, como falámos, a questão da documentação é uma área onde cada vez mais, atenção, tem que ser cuidado porque há juízes e há advogados que estão a utilizar a IA para finalidade
jurídica e já houve notícias de alguns advogados ou juízes que inventaram leis. Ou seja, é preciso ter cuidado com isso também. A alucinação nessa área também existe. Mas também já existem soluções de IA específicas que recorrem a bases jurídicas, a livros científicos. Essa é a base da IA e, como tal, já existem IAs adaptadas apenas para juristas, sendo que a OpenAI, devido a muita procura pela saúde, já vai lançar o ChatGPT Health, também alimentado com documentação científica na área da saúde e por aí fora. Relativamente à optimização logística, é possível, seja em termos logísticos, seja em termos de venda, seja no que for, é possível rapidamente analisar mapas trimestrais, em termos de vendas, de logística, da produção, seja do que for, e depois trabalhar as variáveis, seja na redução de custos, seja na otimização das vendas, das rotas comerciais, seja no que for. É muito fácil hoje em dia de nós, por exemplo, utilizarmos a IA para estas finalidades. Aquilo que é mais complicado aqui, claramente, é a análise de giros e a integração do sistema com as máquinas, com a indústria. Agora, eu nas formações dou muitas mais ferramentas do que estas, dou aqui só 4 categorias de ferramentas e, e tenho aqui alguns exemplos, mas há várias outras categorias que eu depois costumo apresentar. Aqui nas IAs generalistas, ou seja, gerais, os assistentes gerais, claramente o ChatGPT, o Claude e o Gemini são hoje em dia os mais importantes. ChatGPT número um em termos de utilizadores, cerca de 900 milhões. O Gemini está a crescer bastante, cerca de 700, 800 milhões. O Cloud começou a crescer nos últimos tempos devido a uma série de funcionalidades avançadas e devido agora à polémica e à notoriedade espontânea que está a ter por causa dos Estados Unidos e do Donald Trump, o Cloud de facto está a lançar aí uma série de funcionalidades interessantes, mas, por exemplo, muitas organizações têm o Office 365, nem sempre têm a licença IA mais avançada. Já estive numa empresa em que toda a gente tinha a conta Office 365, mas tinha a versão gratuita e depois algumas pessoas é que pagaram uma licença paga e aí sim tiveram acesso a funcionalidades mais avançadas. O Business Intelligence que eu estava aqui a falar é a possibilidade de criar dashboards inteligentes, fazer previsão em termos de tendências e explicar anomalias. O mais conhecido é o Power BI, é a ferramenta mais importante, mas, por exemplo, recentemente surgiu o Tableau AI, entre outras. E em termos de produtividade e organização, estão projetos, por exemplo, o Notion, é uma ferramenta interessante. Em termos de automatização, o Zapier sempre foi mais relevante, mas agora estão a surgir outros, como o N8N, entre outros. Enfim, normalmente as formações eu costumo explicar estas e outras ferramentas e até demonstrar algumas das funcionalidades. Por exemplo, eu, através de algumas ferramentas de produtividade da organização, consigo em minutos criar um chatbot para, por exemplo, publicar num site e alimentar com os documentos da organização. Ok? Depois, aqui no chat, não dá para fazer perguntas a resposta, não dá para fazer uma sondagem, mas eu gostava que vocês colocassem no chat, respondessem, depois eu tenho acesso aqui às vossas respostas, em que área da vossa organização é que vocês acham que a IA poderá ter mais impacto? Destas 4 áreas que eu aqui vos tenho falado, A, tomada de decisão e finanças. B, eficiência operacional e produção. C, gestão de pessoas e produtividade. D, comunicação e documentação. Em qual destas 4 áreas, basta ir ao chat e comentar. Vocês não vão ter acesso às respostas dos colegas, mas eu vou ter acesso às vossas respostas. Em qual área? Eu já tenho aqui uma resposta de comunicação e documentação. Gostava que vocês também pudessem partilhar. Tenho aqui a D, a B, a D, a D. É uma breve sondagem para perceber mais ou menos qual é que é o vosso interesse. Neste momento, o B e o D são claramente aqueles que estão a ter mais respostas. Estou aqui a ter muitas respostas. Curiosamente, a eficiência operacional e produção está a começar a aparecer também como uma temática de interesse. Curiosamente, tem aqui um D, vou dizer por ordem da chegada: um D, um B, um D, um B, depois outro B, outro B, outro B, outro B, outro B, outro B, outro D. Ou seja, claramente aqui, outro D, estou aqui a ter, pronto, uma série de respostas no chat. Um, É curioso, aqui a parte da comunicação e documentação eu já estava à espera, porque de facto, pronto, Sara está aqui a dizer que acha que todos, obviamente, que todas são importantes, mas pronto, aqui o objetivo era tentar perceber um bocadinho destas todas, pelo menos aquela que nos próximos 12 meses vocês consideram que são mais relevantes. E Só fazendo aqui aqui, um resumo, desculpe, sim, Bruno, o B ganhou é isso que eu estava a desta dizer. sondagem de quem respondeu.
Tem mais respostas aqui, a eficiência operacional. O que é curioso, ultimamente as pessoas têm utilizado mais a comunicação e a documentação, não é? Mas depois, obviamente, que aqui vocês estão mais limitados, mas a informação nós todos podemos falar e podemos interagir em voz, é um bocadinho diferente. Mas lá está, o B está a começar a subir, as pessoas querem muito o B, mas é o que exige mais investimento. E aliás, a Sara estava a referir isso, depende do nível de investimento, não é? Do facto. Estas são algumas das temáticas. Curioso, mas finanças e aqui a gestão de pessoas não foi assim muito mencionada. Agradeço a vossa participação. Relativamente aqui, em termos de, já agora dizer que nas formações aquilo que eu faço é, enfim, desenvolver um roadmap de passo a passo, tentar implementar aos poucos a transformação digital. Ou seja, as empresas não podem ir a todas, a todo lado, numa só vez. A implementação da IA tem que ser passo a passo, caso estudo, sucesso de implementação, para depois também os decisores ganharem confiança nos resultados e no retorno desse investimento, porque de facto há aqui áreas que exigem algum investimento. Estamos a falar de gestão de mudança, e a gestão de mudança implica sempre, e isto já desde a inovação que tenho investigado essa temática, a gestão de mudança, em termos de transição digital, é necessário, importante ter líderes internos, pequenas vitórias que se consigam alcançar, e nessa medida, pode-se ir a todas, mas passo a passo tem que se tentar implementar alguns ganhos imediatos para que a organização e depois as pessoas também percebam que, de facto, a IA é uma aliada e não uma ameaça. Porque também já assisti a situações internas dentro de organizações em que a liderança cria muita IA e depois as pessoas dos departamentos não estavam para aí viradas. Isso já aconteceu. Então tem que existir internamente uma capacitação e uma gestão de mudança adequada relativamente àquilo que é a transformação digital. Referir que a urgência é o passo número um em termos de gestão de mudança. As pessoas têm que perceber que se não mudam, a organização se não mudar e as tarefas e as funções se não mudarem, mais cedo ou mais tarde as empresas ou as profissões ficam obsoletas, ou aqueles profissionais ficam obsoletos. E como tal, eu acho que hoje em dia a urgência de capacitação na IA já está assimilada, já não há problema quanto a isso, não é por acaso que estas temáticas estão a ganhar muito destaque, mas existem aqui riscos, ok? Riscos, falta de segurança de dados, cuidado com a RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nós podemos colocar informação, mas não pode ter dados pessoais, ou seja, a informação tem que ser anonimizada, ok? Alucinações, já vos tinha explicado esta, inventar factos. Tomar decisões financeiras críticas sem compreender o raciocínio e a origem. Ainda recentemente houve notícias sobre isso. Uma empresa teve problemas complicados relativamente a isto. E atenção à falta de supervisão em termos de IA. Por exemplo, enviar conteúdos. Ainda agora, recentemente, houve uma grande consultora mundial que foi apanhada, não sei se foi a KPMG ou outro género, foi apanhada a fazer um estudo de $700 mil ou algo do género, em que tinha lá alucinações pelo meio, enviaram isso para o cliente e isso foi notícia pública e a reputação de uma grande consultora internacional ficou em risco, porque basicamente, enfim, ok, pode ser um auxiliar de investigação, mas ninguém revisou aquela informação e entregaram o relatório feito com erros claros, evidentes e alucinações evidentes, ou seja, a ausência de supervisão aqui é um risco grave. O que é que deve ser feito? Não é em contas pessoais que os funcionários de uma empresa devem adicionar informação. É um erro grave que tenho encontrado em várias empresas. Uma empresa não precisa, no imediato, de ter contas empresariais para toda a gente. Mas, meus caros, eu não dou essa formação, mas se alguém for dar Excel, não se está à espera, uma formação intra, não se está à espera que os funcionários é que comprem a licença de Excel. Tem que ser as empresas a investir na licença utilizada em contexto profissional. Aliás, é a legislação, é de lei. Agora, a grande questão é, será que toda a gente precisa no imediato ter uma conta premium? ChatGPT, ou do Copilot, ou do Gemini? Não, se calhar nem toda a gente no imediato precisa das contas premium, e por isso é que eu digo que tem que ser aos poucos e por várias etapas. Depois, por outro lado, há aqui questões importantes, que é, lá está, a anonimização de dados sensíveis. O cliente XPTO tem um volume de 3 milhões. A análise ABC de clientes, quais são os 20% de clientes que dão 80% de rentabilidade, etc. Eu posso extrair esse Excel do sistema e depois pôr ali uma legenda num Word meu em que sei que o cliente A é o cliente tal, o cliente B é o cliente tal, etc. E depois eu só faço o upload
do Excel, onde tem os códigos e não o nome dos clientes, por exemplo. Porque há falhas de segurança, há informações que podem vazar dos sistemas informáticos. Atenção, o ChatGPT, o Gemini, etc., trabalham com servidores que não são vossos, com servidores deles. E mesmo que e depois imaginemos um caso, um colaborador que sai da empresa, vai ter na sua conta pessoal, continua a ter lá a informação toda. E como é que a empresa se assegura de que, de facto, a informação foi apagada, eliminada? Informação interna, dados internos das organizações. Esta aqui é uma questão importante. Depois, já falei um bocadinho nisto, a explicabilidade, que é saber como é que a IA chegou à conclusão em análises críticas, em apoios à tomada de decisão. Qual a fonte, qual o racional e eu gosto muito de sempre perceber isto. E o Women in the Loop é a tal supervisão que tem que ser realizada em processos críticos e em decisões críticas. Depois, o novo papel do gestor, seja da organização, seja do departamento, seja gestor de equipas, tem que atuar como um engenheiro de prompt. É algo que eu também explico nas formações, que é, há boas práticas de utilização, ou de escrita dos prompts, em termos de contextualização e não só, de utilização de fontes e não só. Quanto mais claro e exato for o prompt e o comando dado, melhor depois é o resultado e também mais rápido será o resultado dado e vocês não têm que estar duas e três e quatro e cinco vezes a perguntar a mesma coisa para ele chegar onde vocês querem. Depois, a parte operacional, em termos de conhecimento, se vai ser mais operacionalizada, vai sobrar mais tempo para trabalho de estratégia, ok? E aí, a parte estratégica, a parte das soft skills, da inovação, geração de inovação, etc., é aí que o ser humano vai continuar a ser relevante. Aliás, a inovação é uma das áreas que eu mais investigo nos últimos 20 anos. Nós vamos continuar a ser importantes nestas áreas. É difícil uma IA ser excepcional. Uma IA reclassifica e recombina informação que já tem. A criatividade humana, ela pode nos ajudar em brainstorms e tudo mais, mas há uma limitação enorme da IA, que é, ela não tem acesso a toda a informação que nós sabemos da realidade terrena e física. Ela só tem acesso parcial à informação que está digitalizada ou que está informatizada. E as organizações são compostas de imensa informação que não está nos sistemas informáticos, imensa informação que só as pessoas é que sabem, de interagir com os clientes, com os fornecedores e por aí fora. E nessa medida, os seres humanos que aliarem a inteligência artificial com esta capacidade estratégica de relacionamento interpessoal e de inovação, vão continuar a ter empregabilidade e competitividade mais avançada. E depois é importantíssima a supervisão contínua, como é óbvio. Por fim, já agora, a Antónia ia referir isso, mas depois também deixei aqui um PowerPoint com os 6 tópicos principais daquilo que foi uma formação à medida que foi, enfim, que a Tecmin me desafiou a lançar, daquilo que tem sido a minha experiência nos últimos anos, e já agora também em termos de implementação de capacitação dentro de organizações, seja intra ou inter, ou seja, numa única empresa ou para vários grupos de pessoas de diferentes empresas, eu tenho identificado, de facto, estas 6 áreas são muito importantes. E é, de facto, isso que eu me proponho fazer numa formação que em breve irá ser lançada, aliás, acho que já está a ser divulgada. Quem tiver interesse, a Tânia está a divulgar no chat a formação que vai ser lançada, uma nova proposta formativa à medida, não existe no catálogo, em termos de catálogo nacional de qualificações, é uma proposta personalizada e muito vocacionada para a prática e para pequenos exercícios, e depois em cada ação o objetivo é haver um roadmap e um plano de ação em que, enfim, isto é formações 2 vezes por semana, terças e quintas, o objetivo é que depois cada um de vocês saia daqui com um plano de ação, com uma série de desafios que devem implementar nas vossas profissões ou nas vossas organizações, e desde os fundamentos, desde a estratégia roadmap de inteligência artificial, liderança, pessoas que estão na mudança, falei-vos nisto, apoio à tomada de decisão, e ciência operacional, por acaso, é o D, esta é a tal parte do D. Muita gente quer saber de automação e de agentes, só que é preciso ter cuidado e saber implementar muito bem isto, ok? Há aí um conjunto de ferramentas que eu depois, nas formações, costumo falar, mas ainda recentemente com um agente, agora há uma IA que está a ser muito popular e está a ser gerida dentro dos próprios computadores, que é Cloudboat, se não estou em erro, que tem existido uma série de relatos de pessoas que dão as keys de pagamento e ainda recentemente uma IA na Cloudboat utilizou, por exemplo, deu-lhe acesso às keys e a IA
fez um pagamento de 3 cursos de desenvolvimento pessoal e gastou mais de US$ 3.000 e a pessoa até partilhou isso nas redes sociais. Recentemente, outra pessoa reportou que a sua IA viu um testemunho no Twitter, no X, atual X, de uma pessoa que estava a passar dificuldades e relatou que tinha problemas de saúde e tudo mais, e o agente de IA, de forma espontânea e independente, sem consultar a pessoa, fez um donativo superior a US$ 10.000 para essa pessoa. Ou seja, é preciso ter algum cuidado, mas também há relatos de IAs autónomas que tiveram a capacidade de criar negócio, infoprodutos e coisas do género e começar a vender de forma autónoma e completamente independente. Para isso é preciso dar acesso a muita coisa. E é preciso ter cuidado com os acessos que se dão. E depois, o plano de ação, nas formações eu gosto sempre de levar as pessoas a desenvolver planos de ação em 12 meses, ou seja, o nível de mudança é tão elevado nestas áreas. Em termos estratégicos, eu costumo fazer planos estratégicos e planos de negócio em 5 anos. Em IA, recomendo 12 meses. Porque em 12 meses já alterou tanta coisa, já surgiu tanta coisa que é difícil fazer planeamento em IA acima de 12 meses, ok? E depois, relativamente aqui a este webinar, o último slide é este. É aqui que eu os desafio a deixar questões e dúvidas finais que tenham no chat. Já houve uma pessoa, o João já tinha partilhado uma dúvida e eu pude responder. Uma frase aqui chave é que a IA não é o futuro, é o presente atualmente da gestão, dos profissionais, das organizações. O objetivo aqui, nestas cerca de 50, 60 minutos, foi dar-vos aqui alguns insights daquilo que eu tenho experienciado nas organizações e na capacitação profissionais, relativamente às dificuldades e aos maiores desafios e aquilo que são as maiores curiosidades que as pessoas têm tido na implementação da IA em termos organizacionais. É verdade que depois há formações mais extensas e também atividades de consultoria mais extensas, onde estas coisas são trabalhadas com mais tempo e com mais calma, mas, de facto, a IA está cá e vai continuar a estar cá, e é claramente uma aposta que deve ser implementada nas organizações. Relativamente aqui aos minutos finais, eu agora vou preparar a partilha e eu tenho acesso aqui ao chat. Relativamente a estas temáticas todas que eu aqui falei, para cumprir a hora ainda temos cerca de 5 minutos para eventuais dúvidas e eventuais curiosidades que tenham relativamente aqui aos conteúdos que foram abordados aqui neste webinar. Se alguém tiver questões, dúvidas, curiosidades, seja sobre ferramentas ou sobre outras temáticas que vocês considerem pertinentes, podem aproveitar estes 5 minutos que estamos aqui em contacto para falar. Relativamente já agora, uma breve curiosidade, eu gostaria de vos lançar um desafio e quem quiser podia colocar aí no chat qual é que é a IA, qual é que é a plataforma de IA que vocês mais utilizam. Só uma. ChatGPT, a Cloud, o Gemini, o Copilot. Temos aqui o Paulo a falar no Gemini, Pro. Antónia ChatGPT, Ana ChatGPT, o César Perplexity, ok. Custódio Copilot, a Inês o Gemini Pro. Também estamos aqui a... É difícil, Ana, não sei qual é o líder para já. André é o Gemini, André é o Chat e o Gemini. Ok, já temos aqui mais ou menos 10 ou 15 questões. A Sandra respondeu aqui no que é o ChatGPT. Deixa eu ver aqui se há mais respostas no chat. Ah, a Sara falou no Gama. Ah, pronto. Depois eu a informação que costumo falar também no Gama, mas é uma categoria diferente daquelas que eu apresentei. O Gama é muito bom, já agora quem não conhece, para fazer apresentações visuais rápidas. Já agora, uma curiosidade. Aquela apresentação que vocês viram, com aqueles desenhos todos minimamente organizados e atraentes, eu consegui desenvolver aquela apresentação de 14 slides em apenas 5 minutos. Escolhendo as fontes, gerando os conteúdos visuais e ainda revendo a apresentação. Todas as fontes eram minhas, têm a ver com trabalho de investigação, intervenções que eu já tenho feito, ou seja, eram conteúdos meus, mas a geração visual foi gerada em 5 minutos. E depois, quem for meu formando terá a possibilidade de ver em direto
em tempo real, como é que eu consigo transformar um conjunto de documentos e de informações numa apresentação visual atraente. Eu não sou designer, trabalho em marketing digital, mas não sou designer, não sou especialista em Photoshop, nem Paintshop, ou essas coisas todas, mas consegui fazer uma apresentação muito rápida, utilizando fontes de informação escolhidas por mim. O Gama permite isso, permite fazer uma série de informações, uma série de prompts e uma série de apresentações visuais. Há limites no gratuito. Quem quiser mais slides depois tem que pagar para ter mais slides. Por acaso não foi o Gama, eu não utilizei o Gama, utilizei duas IAs complementares para implementar e para desenvolver visualmente a apresentação que vocês viram. Entretanto, a Rosalina falou aqui no Copilot também, em termos de apresentações, ou seja, eu não sei bem, mas eu acho que diria que se calhar o Gemini e o ChatGPT, não é, António? Acho que em termos de respostas. E já agora, não sei se mais alguém tem esta questão, mas Bruno, da sua experiência profissional, entre o ChatGPT, a Cloud e o Gemini, qual é que aconselharia? depende da finalidade. Pois, já estava à espera De- dessa resposta. Mas de uma maneira geral e Depende. pensando em áreas transversais, Eu posso vos dizer que o Gemini tem evoluído imenso, imenso. Há aqui uma questão fundamental que é o seguinte: as IAs, as empresas de IA, necessitam de muito investimento em servidores e em data centers. E quem tem capacidade de investimento e capital fixo, e claramente a Google e a Microsoft eram aquelas que teriam mais dinheiro, e iriam na dianteira. Curiosamente, nos últimos 12 meses, um, o OpenAI, que é dona do ChatGPT, que não tem só essa ferramenta, tem mais que essas ferramentas, conseguiu uma série de rondas de investimento, que com isso é que se chatearam com a senhora Elon Musk, que supostamente era para continuarem privadas, o NG. Um, o Elon Musk também está a implementar o Grok, mas ainda está num processo mais anterior. Ele foi um dos fundadores da OpenAI, já agora, quem não sabe, que é a dona do ChatGPT. Neste momento, posso-vos dizer que, em termos de imagem e vídeo, o Gemini deu um salto brutal relativamente ao ChatGPT nos últimos 12 meses. Ou seja, para imagem, vídeo, tem utilizado mais as ferramentas da Google, ok? Que é um universo enorme. Não é só o Gemini, eles têm muitas mais ferramentas. No caso de pesquisa avançada, por exemplo, o Perplexity que aqui falaram, desde raiz, permitia ir buscar informações à internet, ou seja, já apresentava fontes. Hoje em dia, nós já podemos utilizar isso no ChatGPT. Aliás, nós podemos fazer o upload, podemos fazer a pesquisa aprofundada, que só no Pro é que temos mais pesquisas aprofundadas, o Deep Search. E eu gosto muito em alguns casos, mas também tem-se limitação de créditos. No caso Deep Search, é muito importante escolher muito bem as fontes, seja externas ou seja internas. Nem todas permitem fazer a pesquisa avançada e aprofundada. Depois há limitações em todas elas relativamente aos uploads que se pode fazer. Ou uhum, seja, eu, por exemplo, eu posso pegar em 20 ficheiros em PDF e de uma só vez analisar num único chat. No gratuito não é possível, há limitações, não se consegue certo. fazer esse upload. Todas elas têm limitações. Eu diria que atualmente, as duas que eu utilizo mais claramente é o universo de aplicativos da OpenAI, o ChatGPT não só, e no Google, o Gemini não só. São essas as duas. O Cloud estou a investigar porque, de facto, tem vindo a implementar uma série de automatizações dentro do ambiente de trabalho, mas é preciso ter muito cuidado. Uhum. Alerto muito que vocês não devem dar acesso. Podem operacionalizar algumas soluções, por exemplo, numa pasta apenas do computador, dar apenas acesso a uma pasta, porque há pessoas que fizeram mal a configuração do Gemini Cowork e andam a pagar ficheiros e é preciso ter cuidado. E lá está, deram acesso a métodos de pagamento, é preciso ter muito cuidado com a automação. É claramente a área, e não é por acaso que foi a mais curiosidade, a maior curiosidade é o B, ou aliás, foi o B é que é a parte da automação, É. que aplica-se apenas dentro do computador ou no ambiente industrial. Já agora, a IA está a passar por três etapas: web, computador, e a terceira etapa será a IA no ambiente de trabalho. E o Sr. Elon Musk na Tesla já tem aí os robôs ótimos que têm IA e robótica incorporada no ambiente de trabalho. Por isso, dentro de 5 a 10 anos, a Tesla em 10 anos já tem o objetivo de vender mais robôs da Optimus do que de carros da Tesla. Esse é o Uhum. objetivo já aprovado pela administração da Tesla. E ele vai apostar imenso. Ou seja, eu diria que nos próximos 12 meses, falo sempre em 12 meses,
claramente o ChatGPT, o Gemini, que são os dois líderes em termos de utilizadores, são os mais relevantes. O cloud está a crescer muito e esta semana passou o Gemini em termos de downloads nos Estados Unidos. Não sei se sabem disso. Eu diria que neste momento, em termos de utilizadores absolutos, ainda não é o número 3, o cloud, mas está a crescer bastante e está a gerar muita atração e interesse. Agora, querem criação imediata de PDFs ou querem geração de agent para, sei lá, para criar vídeos com as vossas caras ou com as vossas fotos. Há tanta IA para tantas finalidades. Eu costumo dar uma tabela muito mais extensa do que aquela, Uhum. com várias ferramentas e com várias utilidades. Agora, qual é que é o problema? Em todas elas, se nós queremos questões avançadas, temos que pagar. Pagar. Hoje em dia temos IA para o Canva, para geração de imagens e vídeos, o CapCut já são $20, ou seja, depois o problema é que é $20 aqui, $20 ali, mais 10, mais 20, mais... Chegamos ao fim, é Sim, difícil tentar estar a perceber se calhar pagar. o core e qual é aquela que Sim, efetivamente pode responder mais, de forma mais abrangente às necessidades de cada negócio e de cada exatamente, exatamente. objetivo. Ok, Bruno, muito obrigada por esta hora. Efetivamente há muita informação e em função também do nosso nível de contacto com o IA, acredito que existirão muitas questões. Portanto, para quem nos está a ouvir, muito obrigada pela vossa participação. Se ficaram interessados neste tema e querem aprender mais, como o Bruno falou e bem, nós vamos ter um curso de Inteligência Artificial para a Gestão, será em horário pós-laboral e vai decorrer de 24 de março a 9 de abril. Eu já coloquei aqui no chat o link, onde vocês podem aceder a mais informações, se não também no nosso plano de formação, no nosso site, a Tecminho, tem lá todas as informações, ou através do meu e-mail, atavora.tecminho.minho.pt. Estaremos cá para vos esclarecer. Entretanto, antes de finalizar e de me despedir, só relembrar que este webinar foi gravado e eu enviarei via e-mail para todos os inscritos, está bem? O certificado de participação seguirá também por e-mail, após o cruzamento das inscrições com as presenças aqui na Zoom. Portanto, durante a próxima semana receberão dois e-mails nossos, um com o certificado e outro com a gravação deste webinar. Muito obrigada a todos pela participação. Um resto bom dia de trabalho e esperamos encontrar-vos nesta ou noutras oportunidades formativas. Muito obrigada, Bruno, e obrigada a todos os Obrigado, participantes. Um obrigado. bom dia.